Boa noite então a todos os amigos do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Quem quiser magnetizar alguma água em casa, então ainda dá tempo aí de botar um copinho, uma jarrinha d'água, quem estiver acompanhando, né, ao vivo aqui às 20 horas do dia 15/3/2022. Agora ainda é a parte da tarde, a qual a gente grava, né, mas para colocar exatamente às 20 horas, quando o grupo está aqui reunido no Centro Espírita, né? E neste momento, então, é feita a radiação, tanto pela equipe dos encarnados, como também pela equipe espiritual, para todos aqueles que estão neste momento conectados. Hoje eu procurei fazer algo um pouco diferente do que é o meu normal. Sempre trago um assunto já mentalizado, né? Pensando no que vai se falar. Mas hoje preferi fazer a minha prece antes de ligar a câmera e solicitar então a equipe espiritual que ela possa nos trazer através da mensagem do Evangelho, a qual iremos abrir agora aleatoriamente, e que traga alguma reflexão que alguém possa estar realmente necessitando, né? Uma reflexão que possa alcançar não apenas a mente, mas que alcance o coração daqueles que mais necessitam. Então, com muita fé, sempre no amor e na caridade, na justiça divina, a gente vai abrir o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento, né, com explicações à luz da doutrina espírita. Então, o que caiu aqui aberto aleatoriamente? Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Aqui é a passagem justamente do Evangelho, né? Ipsis liter. Abaixo a gente tem uma explicação que já começa falando da prática do perdão. Mas o que a gente pode tirar nesta reconciliação? Reconciliais depressa, o mais depressa possível, com o vosso adversário. Então, aqui Jesus recomenda, já há 2000 anos, que ele sabe que nós temos muitas vezes adversários, e às vezes eu posso pensar assim, mas eu não fiz nada para a pessoa, ela que fez para mim. Então eu estou magoado com ela, porque é ela que me causou mal, ela que muitas vezes, de algum modo, me deu um certo prejuízo, de algum modo me traiu. E Jesus diz que a gente deve se reconciliar o mais depressa possível, não com aquele que pediu desculpa, não com aquele que não é culpado, não com aquele que eu feri muitas vezes, porque às vezes eu posso estar em dois pontos aqui quem está assistindo. Um é aquele que se sente traído e o outro já é que sabe que traiu. Então, dos dois modos aqui, Jesus coloca que a gente deve se reconciliar, independente do motivo. Como ele disse a Pedro, que a gente deveria perdoar 70 vezes 7 vezes, porque Pedro ia lá e reclamava para Jesus que lá tal pessoa fez uma coisa errada. Jesus dizia, perdoa. Outro dia ele dizia, mas ele fez de novo, perdoa. Ele fez outra coisa, perdoa. Aí Pedro já um pouco chateado com aquilo está, Jesus, mas até quantas vezes eu perdoar? Até 7? Não, 70 vezes 7 vezes se for necessário. Porque aqui nos diz assim, que se a gente não fizer isso, enquanto estáis a caminho. O que quer dizer enquanto estáis a caminho? Enquanto nós estamos aqui na Terra, juntos, nós mesmos podemos ir lá nos resolver. Há essa capacidade de nós nos resolvermos, porque nós estamos a caminho. Depende de nós. Agora, se a gente não fizer isso,
a gente pode ser entregue ao juiz, e o juiz é o ministro. E aí a gente ser aonde que ele fala, a gente pode ser detido. E a gente não vai sair dali até pagar o último centil. Então, se a gente não tivesse mais a caminho, quer dizer o quê? Que a gente já partiu para o mundo espiritual. E se a gente partiu para o mundo espiritual sem nos reconciliar com alguém, a gente está preso àquele alguém. Se a gente está no mundo espiritual, foi para o mundo espiritual com ódio de alguém, aquela energia de ódio, ela vibra em um estado e a gente, enquanto espíritos, vibra daquele modo. E o mundo espiritual, ele não é dividido entre duas dimensões. O exemplo céu e inferno, talvez conhecido pela maioria como um conhecimento teológico, mas ele é como uma casca de cebola, as várias camadas. E não são apenas as nossas ações do dia a dia que nos levam a uma ou outra, mas sim o estado emocional ao qual eu me encontro. E se eu me encontro num estado de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, que muitas vezes estão lá introspectada dentro da gente, a gente diz, eu vou esquecer. A gente não esquece, porque esquecer é da memória. Então não é esquecer uma ofensa, é lidar com ela, porque senão aquela vibração vai me levar muitas vezes para uma dessas zonas inferiores. E aí é onde que é o caso, que eu não deveria fazer isso então por medo, porque isso é fato, isso é informação. Mas eu deveria saber de fazer isso para que eu pudesse me libertar e me sentir bem com isso. E libertar o meu próximo. Mas muitas vezes, até no ato de pedir desculpa, a gente tem uma certa resoluta em fazê-la, porque a gente pensa, mas se eu lá pedir desculpa e a pessoa, vamos dizer, estiver com um orgulho, ela estiver ainda muito braba e ela ainda me humilhar, aí capaz de eu brigar com a pessoa, porque eu também não vou ficar quieto. E não seria esse o fator. Eu não posso obrigar o outro a me perdoar. Eu não posso obrigar o outro a se reconciliar comigo. Mas depende de mim me reconciliar com ele. Que eu reconciliar nesse caso, ele não está falando de a gente conviver junto, de a gente tem que viver com a pessoa, mas de eu me libertar daquele fardo a qual me fez com que eu e esta pessoa criassem uma adversidade. Isso depende de mim, essa libertação. E vai depender do outro a libertação dele. E a parte do perdão da prática, muitas vezes a gente, nosso inconsciente, o nosso ego, ele ainda às vezes ele vai dizer assim, mas se eu, por acaso, perdoar a pessoa, quer dizer que eu sou conivente com ele que ela fez e que eu concordei que ela estava certa. E não é isso. Basta a gente refletir sobre a passagem de Maria de Madalena, aonde a mulher adúltera é trazida para Jesus e dizem, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja morta a pedradas, por lapidação. E Jesus, então, abaixa-se e fica lá riscando na areia. De repente ele levanta, diz para todos, onde é que estão? Ele diz para todos, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E volta a se agachar e continua riscando na areia. Ali o ancião, que era o que na época judaica, como tradição, era o primeiro que atacava a primeira pedra, era o mais ancião, ele largou a pedra e foi embora. E que como todos se conheciam ali, o segundo também largou a pedra e foi embora. E assim todos foram embora, porque todos têm algum tipo de pecado. Então Jesus novamente levanta e diz à mulher, onde estão os que te acusaram? Onde estão? Esses foram. Então Jesus disse, eu também não te acusarei. Olha só, Jesus, um espírito crístico, co-criador do planeta Terra, é o nosso irmão mais evoluído, a qual já conhecemos, o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Ele disse que ele não podia julgar a mulher, só que ele diz assim, vá e não peques mais. Ele disse, eu não te julgo, mas o teu ato foi errado. O fato é errado, adulterar. Apesar que a Bíblia ela não traz o adúltero, apenas adúltera, né? Por quê? Porque era uma sociedade ainda patriarcal, machista, né? E as próprias condenações bíblicas, elas estavam muitas vezes sobre aqueles que faziam as leis. Por isso que o Espiritismo segue o Novo Testamento como um manual moral para se viver, filosófico de sociedade, e o Antigo Testamento são apenas livros para lermos histórias
até do próprio Cristo, conhecer melhor a Ele, né? Porque ele fala da religião a qual eles eram inseridos, que era o judaísmo, né? Então nós temos músicas, atas de reis, leis, tem muita coisa no Antigo Testamento. Mas trazer a Bíblia ao pé da letra, ipsis liter, dizendo que ela é a palavra de Deus para vivenciar hoje, ela seria muito, vamos dizer assim, destruidora para nossas leis morais atuais, porque na Bíblia nos diz que a gente pode ter escravo. Então, há partes da Bíblia que elas eram justamente do Antigo Testamento de leis antigas, de leis para povos daquela época, e hoje a gente vai evoluindo. Agora, o Novo Testamento, a lição do Mestre Jesus, ela é completamente atual e a gente tem uma necessidade de começar a vivenciá-la. Então essa mensagem que traz hoje é a mensagem do perdão, que é parte de uma das filosofias ensinadas pelo Cristo. A gente não vai sair das zonas inferiores enquanto a gente não conseguir pagar o último centavo, ou seja, libertar-se dos nossos processos de dívidas, de melancolias, de ódio. A gente precisa se libertar disso, mas muitas vezes é tão difícil, né? Porque hoje na família a gente vai encontrar pessoas que se amam e pessoas que, mesmo entre mãe, filhos, irmãos, ou parentes não de sangue, mas próximos pelas questões dos laços de matrimônio, que é tão difícil a vida, que é tão difícil o relacionamento. Por que será que tem tanto disso? Será que isso é construído apenas pelas relações da vida de agora? É lógico que não. A lei da reencarnação é uma lei, a gente viveu muitas existências. E pode ter certeza, se nós aqui tivermos algo que a gente não consegue se perdoar ainda, um dos modos da maior caridade de Deus é permitir que nós viemos e nascemos de novo próximos daquela pessoa, com o véu do esquecimento do ato, do que foi feito, mas a energia não. Então, às vezes, dois inimigos podem renascer na mesma casa, como nos mostram alguns livros até de André Luiz, então como pai e filho, um exemplo. Então é lógico que tem aquele amor de pai, aquele amor de filho, mas tem algo que trunca, tem algo difícil, e a gente percebe isso, que aquilo às vezes não flui. E até um pai ou uma mãe, às vezes, pode até se sentir culpado por acabar amando, às vezes, mais um filho do que o outro. E na realidade é porque aquele filho, às vezes, que ama mais, pode ser que é um espírito já afim. E o outro é um espírito, às vezes, que a gente tem uma dívida com ele. Só que é lá que está o nosso maior compromisso. Porque aqueles afins que a gente gosta de estar junto, que são muito parecidos com a gente, esses são aqueles para nos apoiarem. Mas os outros são o nosso compromisso, onde nós temos que exercitar o nosso maior amor. Hoje, muitas sessões mediúnicas que nós fazemos aqui, pessoas que vêm em conversa fraterna e passam por um processo de obsessões, aonde a gente tem os trabalhos mediúnicos de desobsessão, sempre passando pela conversa fraterna, né? Então, a cada 14 dias a gente tem uma reunião mediúnica na Casa Espírita e as pessoas, então, acompanham, né? O seu nome fica ali no caderno, elas acompanham de casa, nas 20 horas também, no momento da irradiação, por processos obsessivos. O que é a obsessão? Ação persistente de um espírito ainda mal sobre o indivíduo. Essa é a mensagem do Livro dos Espíritos. E o que a gente vai dizer que é o mal? Que a ação desse espírito é negativa sobre a pessoa. Só que se esse espírito ainda está me perseguindo, depois de a gente ter se encontrado em vidas passadas, nós dois termos se odiado, às vezes se matado, eu já nasci de novo e ele está no mundo espiritual, continua me perseguindo e ele quer vingança, provavelmente que eu fiz o mal para ele. A única coisa que ele não conseguiu fazer foi me perdoar. Então, em vez de ele evoluir, de ele estar reencarnando, ele está às vezes me perseguindo. E o que acontece? Aí na sessão mediúnica a gente tem que conversar com esse espírito, convencer ele a perdoar através do amor, da caridade, que aquele propósito de vingança não leva a nada, que a pessoa daqui que ele persegue, ela já está procurando fazer mudanças e é necessário, por isso, a gente não vir na Casa Espírita apenas para a Casa Espírita me ajudar, mas eu preciso ver o que ela tem a me oferecer para mudar.
Se eu ainda não consigo perdoar os meus irmãos daqui de hoje, mas que eu comece a botar em oração, pedindo para que Jesus me ajude a perdoar. Porque olha que sentido faria a gente estar aqui fazendo uma sessão mediúnica para algum espírito perdoar uma pessoa encarnada e essa pessoa encarnada não perdoa o seu vizinho, não perdoa o seu cunhado ou alguém do trabalho. Não faz lógica, né? Então, que sentido? Esses espíritos sabem disso e são argumentos para eles. Muitas vezes eles dizem, não, a pessoa não muda nada também. Ela também não perdoa ninguém. Então, a gente também acaba não conseguindo, muitas vezes, ter argumentos válidos para esses irmãos. Porque são irmãos que precisam ser acolhidos, precisam ser amparados. Eles são, muitas vezes, os mais sofredores. E a gente não quer ajudar apenas aquele encarnado que vem na conversa, mas muitas vezes, principalmente, esse irmão fora da matéria. Então, quando Jesus nos oferece essa mensagem, ela não é uma coisa folclórica, não é um mito. E às vezes a gente se diz cristão, mas acredita que algumas coisas que Jesus nos fala é utopia. Ou a gente não acredita, a gente acha que a tradução foi mal feita. Mas algumas mensagens do Mestre não tem como dizer que não são verdadeiras, apesar que nenhuma tem. Não dá para dizer que não é verdadeira, mas algumas elas estão todos os momentos presentes. A gente amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, ter as prioridades para o espírito antes das prioridades para a matéria. E hoje a sociedade não está conseguindo fazer isso. Então, se a gente tivesse um momentinho de prioridade para o espírito, o que a gente poderia fazer nisso? Ter um momentinho para fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar consiste uma vez por semana você tirar o seu tempo na sua casa com os seus familiares para fazer uma prece, para abrir o Evangelho, estudar ele com a família, mas no mesmo dia e no mesmo horário. Isso é a prioridade. Se você botasse o domingo às 20 horas, que todo domingo às 20 horas, às 20 horas, todo domingo, naquela casa é feito o Evangelho. É um tempo para Deus, é uma prioridade, é o tempo para educar nossas crianças o Evangelho de Jesus. Mas às vezes parece que não dá, porque a gente está tão cansado da semana de trabalhar para a matéria, que a gente não fica muito cansado para ter algum momento com Cristo. Então, geralmente a gente acaba tendo um momento para o Cristo, aquele tempinho que nos sobra, e quando sobra. Agora, para ir trabalhar, segunda-feira, às 7h30 eu estou lá no trabalho. Então, não estou dizendo que a gente não deve, mas é as prioridades. Então, se a gente tem 5 dias por semana com prioridade para o corpo físico, e é necessário, será que a gente não consegue tirar um dia, meia horinha de prioridade para Deus? Não faz sentido, nós não vai nos servir essas desculpas. Porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir entender melhor essas mensagens e ser ajudado para que a gente alcance esses objetivos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Quando eu fiz um erro, que eu magoei alguém, que eu fiz alguma coisa, e essa pessoa vem e diz, não faz mal, tudo bem, eu te perdoo, não é tão bom. Sem eu pedir desculpa, às vezes a pessoa vem e ela me dá. Ela diz, não, deixa, não faz mal. Isso não é tão gostoso, não faz tão bem para a gente? Então não seria legal fazer o mesmo para o outro? Isso é amar o próximo como a nós mesmos. E daí Jesus diz que não basta amar apenas o próximo, é necessário amar o inimigo. É necessário perdoar quantas vezes for necessário para que eu me liberte. Porque mesmo eu perdoando alguém, se ele realmente foi errado, aquele mal que ele fez, ele vai ter que ressarcir, porque a gente teria a nossa questão moral de evolução, seria como a conta bancária, ela pode estar positiva ou negativa. Como é que está a minha conta? Então, todo mal que eu faço, ele acaba sendo um negativo, um descrédito na minha conta, e todo bem que eu faço é um crédito. Então, eu posso equilibrar isso, fazendo o bem. Não é porque eu fiz algo mal e a pessoa me perdoou, nós dois estamos livres. Nós podemos se abraçar e trabalhar junto. Mas eu vou ter que trabalhar a nível universal para resgatar aquele erro que eu fiz. Para que eu possa, vamos dizer, evoluir através do amor, através do trabalho. E não precise evoluir através da expiação, através da dor. Então, cabe a nós escolher. É uma decisão de cada um de nós. Vamos dizer, o que a gente vai escolher? Buscar resolver, nos resgatarmos através do amor, como diz Paulo de Tarso, São Paulo, fora da caridade e nossa salvação? Ou vamos preferir novamente
expiar as nossas mazelas através da dor, né? Então, o perdão também é uma caridade. A gente calar-se e não retribuir uma ofensa é uma caridade ainda muito maior. Mas é difícil dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, eu sei o quanto é difícil. Eu sei para mim o quanto é difícil. E se hoje eu estou falando sobre esse assunto, eu abri aqui aleatório, com certeza a pessoa que mais precisa dessa mensagem é os ouvidos mais perto da minha boca, que são os meus próprios, né? Então, quando eu falo isso aqui, compartilhando, mas eu estou falando para mim. Eu estou tentando captar para mim. E eu gostaria que cada um que ouviu isso captasse para você também. E se alguma coisa te incomodou, eu gostaria que você refletisse essa semana o porquê isso te incomodou. Porque geralmente aquilo que me incomoda é porque o meu eu diz assim, isso aí eu não quero, sabe? Porque ele justamente, ele às vezes atinge lá na nossa ferida, né? Então, e às vezes é ali que a gente precisa mexer. Porque toda ferida, por pior que esteja, ela precisa ser limpa, ser tratada para poder melhorar, né? Se a gente não abrir, não tirar a casca ali, não tirar, vamos dizer, o pus muitas vezes que se faz, tirar a febre, ela não melhora. Não adianta a gente ignorar ela e achar que vai melhorar, que ela vai se espalhando para o organismo e ela vai só piorando. Então a gente precisa ir lá e mexer naquilo que doeu. Meus irmãos, agradeço a todos a atenção, nosso tempo aí já está passando, né? Façam a sua prece de encerramento, né? Quem botou a aguinha aí, utilize da água, que faz muito bem. A nossa casa, então, agora está aberta todas as segundas-feiras, às 19 horas, né? Para o Evangelho que a gente faz aqui, e seguido de passe. Precisa chegar um pouquinho antes das 19, né? Sem agenda, apenas comparecer aqui na casa, quem quiser, toda segunda-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus.